Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ivo Studert, psicólogo, doutor em filosofia e pesquisador da vida e da obra de Viktor Frankl, né? Recentemente eu tive a honra de proferir uma palestra no 8º Encontro Nordestino de Logoterapia, que foi sediado aqui na Faculdade Católica de Fortaleza. Então, me veio a ideia de trazer esse conteúdo aqui para vocês, compartilhar para um público maior, né, que não pôde estar presente ao evento. Então, trazendo aí um tema que é central, né, a todo o pensamento frankliano, exatamente o poder desafiador do espírito e a capacidade humana diante do sofrimento, né? Então, é uma alegria, sejam todos muito bem-vindos, certo? Vamos começar aqui as nossas reflexões. Eu não sei se vocês sabem, mas em 1946, pouco tempo depois de ser libertado dos campos de concentração, o Frankl escreveu uma peça de teatro com esse título, né, que está aí no slide, Sincronização em Birkenwald. Essa palavra Birkenwald, né, que na história dá o nome ao campo de concentração onde o enredo transcorre, né, é uma junção de dois nomes, né, de dois campos de concentração reais, Buchenwald e Birkenau. O tema da peça, que tem um componente autobiográfico muito forte, diz respeito exatamente ao sentido do sofrimento, à relação do ser humano frente às limitações mais aparentemente desesperadoras impostas aí pelo destino, né? Bom, na história de início você tem três grandes filósofos, né? O Kant, Spinoza e Sócrates, dialogando do além entre si e chegando à conclusão, né, concordando ali a respeito da crise moral atravessada pela humanidade diante de duas guerras mundiais, né? Então esse trio acaba decidindo voltar à Terra para ajudar os seres humanos, mas eles decidem voltar exatamente para um teatro no qual se encena uma determinada peça sobre os campos de concentração. Esse teatro é exatamente o teatro concreto onde a peça real, vai se passar, né? Então, os três filósofos, eles se colocam ali como comentaristas do enredo de uma peça que já iria acontecer. É uma sacada interessante, né? Os personagens, eles não vão poder ouvi-los, mas a gente se pergunta, né? Mas por que uma cena exatamente de um campo de concentração? O Sócrates, que realmente está organizando todo esse movimento de volta à Terra aí, ele explica, né? Ele fala exatamente o seguinte: vou apresentar a vocês uma cena do inferno e vou provar que o homem pode seguir sendo homem até mesmo no inferno. Então, na história, você vê logo de cara ali Karl e Franz, que são irmãos. Né? O Franz é o personagem que remete à história do próprio Frankl. Né? Então, no início da narrativa, você tem um grupo de prisioneiros chegando a esse novo campo, né? Esse campo de Birkenwald. E o Karl reclama com o irmão, dizendo: olha, você não devia ter se arriscado tanto assim para me acompanhar para esse campo novo aqui. O Karl reclama também que o Franz está sempre se sacrificando, como por exemplo quando deixou de ir aos Estados Unidos para cuidar dos próprios pais, né? E ele até fala assim: olha o que aconteceu, a gente nem sabe se os nossos pais estão vivos. Esse seu sacrifício, esse sacrifício todo que você faz, não tem sentido. Então o Franz contra-argumenta e se passa o diálogo, né, com o qual eu quero começar aqui a nossa conversa. Bom, o Franz diz o seguinte: não diga isso, Karl, você já sabe, tanto quanto eu, que essa confusão que chamamos vida seria um inútil absurdo se não estivermos dispostos em cada momento a renunciar a tudo por outra coisa. E o Karl fala: outra coisa? O quê? Franz diz: chame como quiser. Você pressente essa coisa tanto quanto eu. Ao menos nós a percebemos. E o Karl contra-argumenta: tudo tem um limite. Você não pode simplesmente arriscar perder sua vida. E Franz diz: por que não, se isso tiver sentido? Karl insiste, né? Você chama isso de sentido? Que todos nós acabemos mortos? E aqui o Franz arremata, né? Talvez até isso, essa bagunça nojenta que é a vida,
certamente não tem sentido se você se agarrar cegamente a ela. Se não estiver disposto a sacrificar a vida, você está simplesmente vegetando e, no fim, morrerá como um animal. Mas se estiver disposto a renunciar a ela por alguém, por algo, até mesmo a sua morte pode adquirir sentido. Isso é o que eu acho. Eu nunca ousaria falar sobre isso se não estivéssemos aqui indefesos. Bom, por que eu quis abrir minha fala com esse diálogo tão dramático, né, pessoal? Antes de tudo, para comunicar essa ideia de que a vida é algo que se consome, a vida é algo que se gasta, ou seja, ela é desde sempre cercada pela finitude. Ela só se vê plenamente compreendida na sua relação com a finitude. Mas a vida ganha valor, a vida ganha dignidade quando ela se gasta, quando ela se consome em troca de alguma coisa, em nome de alguma coisa, né? Já dizia o Henry David Thoreau, né, que o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Então a gente está sempre trocando vida por alguma coisa. E a consciência dessa nossa finitude cobra de nós que essa troca vale a pena. Essa consciência cobra de nós sentido. A gente deseja intimamente que esse passar do tempo, nesse consumir-se, né, não seja em vão. E toda essa discussão que a gente está tendo agora reside na própria gênese, na própria razão de ser da logoterapia. Quem conhece um pouco da biografia do Frankl sabe que mais ou menos ali aos 4 anos de idade, numa noite, pouco antes de adormecer, ele relata, né, essa experiência visceral com a consciência da própria finitude, né? Ele se perturbou ali profundamente com a ideia de que também teria que morrer algum dia. Só que a questão para ele, a grande questão não era apenas o medo da morte em si, porque Frankl afirma que nunca temeu a morte por si mesma. O grande problema era exatamente esse. Será que a transitoriedade da vida não anula qualquer possibilidade de sentido? Em outras palavras, o que afligia ali muito precocemente o jovem Frankl nesse insight fundador era exatamente o medo, a ideia de que esse consumir-se da vida seria fútil, seria vazio, seria, em última análise, em vão. E o Frankl lutou durante muito tempo contra essa noção, chegando até mesmo a se afundar, por assim dizer, durante um período ali da sua juventude, naquilo que ele chamou de inferno do niilismo. E o niilismo, na definição do próprio Frankl, seria essa resposta de negação do sentido. Seria exatamente a afirmação do caráter vão desse consumir-se da vida, né? Então, quando o Frankl foi perguntado numa entrevista sobre como descobriu a própria teoria, ele é muito direto, ele é muito sincero quando ele responde o seguinte, está aí no slide, né? Creio que se poderia dizer que primeiro descobri minha teoria para mim mesmo. Costuma-se dizer que quando alguém funda um sistema psicoterapêutico, o que faz resumidamente é relatar seu próprio registro patológico, né, deixando-o como registro escrito nesse sistema. Todos sabemos que Sigmund Freud sofreu de pequenas fobias e que Alfred Adler não foi exatamente uma criança forte e saudável. Dessa maneira, Freud chegou à sua teoria do complexo de Édipo e Adler à do complexo de inferioridade. Devo dizer que não sou nenhuma exceção a essa regra, tenho consciência de que, quando comecei a amadurecer, tive que lutar muito contra o sentimento de que, ao fim e ao cabo, tudo era um completo absurdo. Aquela luta acabou se convertendo em uma determinação e então desenvolvi um antídoto contra o niilismo, né? Então, assim, pessoal, a gente pode até dizer que o primeiro homo pacient a se beneficiar daquilo que viria a ser a logoterapia foi o seu próprio fundador, né? Um estudante de medicina, judeu, intelectualmente inquieto, de temperamento filosófico, vocação para o ativismo social, vivendo ali no berço histórico da psicoterapia em pleno período entre guerras, né? Então, o primeiro passo para sistematizar os fundamentos da logoterapia foi exatamente essa necessidade de o próprio jovem Frankl ali suplantar, superar essa vivência pessoal
da falta de sentido, né? Então ele abro aspas para ele aqui novamente, quando ele fala o seguinte: porém interiormente tinha que primeiro superar de uma vez por todas o meu niilismo, né? Então, pessoal, a gente tem que deixar bem claro que o grande problema para o Franklin não era o do sofrimento ou da finitude em si mesmo, né? O problema era saber se essas realidades irrecusáveis da nossa condição humana tornariam a vida desprovida de sentido. Então o problema passa a ser o desespero, entendido como a experiência do sofrimento num contexto de ausência de sentido. E aí, no topo do slide, vocês veem essa famosa equação, né? Desespero igual sofrimento menos sentido. Então, é por isso também que o empenho todo do Frankl foi na direção de criar não uma vacina ou um antídoto contra o sofrimento, mas sim contra o niilismo, contra o desespero. Como a gente pode ver aí no slide, Frankl diz o seguinte: há muito tempo abandonamos a posição da psicoterapia clássica, já não achamos, portanto, que a missão da terapia seja unicamente a de tornar a pessoa apta ao trabalho e ao prazer. É preciso capacitá-la a suportar o sofrimento. Então, o que eu pretendo apresentar para vocês agora são os aspectos fundamentais desse antídoto, né? Qual seria aí a composição básica dessa vacina que, em última análise, nos capacita a sofrer. Bom, de saída, pessoal, a gente precisa primeiro entender que esse primeiro passo para uma vida de sentido, segundo Frankl, né, se dá a partir da compreensão do modo próprio de ser do homem no mundo, né? Essa forma tipicamente humana de ser tem um nome de existência, né? Então, falar em existência implica dizer que a gente é cercado, né, a cada situação de vida por possibilidades concretas que vêm conclamar de nós uma decisão. Esse ser que decide está a todo tempo se movimentando na vida a partir da realização dessas possibilidades que são resgatadas no reino do ser. Então, no próprio slide a gente consegue ver aí uma representação do que seria essa participação no reino do possível, né? Como se cada estrelinha dessa fosse uma possibilidade. A estrelinha dentro, obviamente, desse círculo, né? O que está fora já não é possibilidade para aquela situação concreta da pessoa. Mas vamos com calma. Compreender isso, essa questão da existência, antes de tudo como liberdade, é fundamental. Porque essas possibilidades, pessoal, são exatamente a matéria-prima da nossa liberdade. É com elas, é a partir delas, que o indivíduo constrói não só o seu próprio ser, mas também a parcela da realidade que só cabe a ele, que cabe exclusivamente a ele. Então a gente não está falando, isso aqui é muito importante, a gente não está falando de possibilidades anônimas. Essas possibilidades que definem uma situação concreta e transitória da vida, elas só dizem respeito a você, como se elas fossem encomendadas e não simplesmente dadas ou jogadas de maneira indiferente pela vida. Ninguém mais vai ter as mesmas possibilidades que vão chegar até você. Assim como ninguém, da mesma forma, vai ocupar a sua mesma posição nesse reino de possibilidades. Então, como Frankl fala aí no slide, em última análise, o homem torna-se aquilo que fez de si. Em vez de ser totalmente condicionado por quaisquer condicionamentos, ele constrói a si mesmo. Tá. O fato de nós sermos livres, mas livres sempre no interior de uma situação com possibilidades específicas, implica que, obviamente, nem tudo está ao alcance do nosso querer. Isso porque nossa liberdade é necessariamente limitada pelo atravessamento daquilo que Frankl chamou de destino, né? Então, se a gente vir aí a figurinha, né, você vê que existem possibilidades, existem estrelas fora ali do contorno daquela situação específica, né? A situação se define exatamente pelas possibilidades que estão
à disposição daquele indivíduo naquele momento concreto de vida, né? Então, existe todo um universo fora da situação, todo um universo de possibilidades ali que não estão ao alcance daquele indivíduo. Ou seja, nossa liberdade é sempre situada por esse destino. Mas veja bem, o destino na logoterapia não tem nada a ver com algum rumo inexorável que a nossa vida tem que tomar, não tem nada a ver com algum caminho de predestinação. Nada disso, tá, pessoal? Destino aqui tem que ser entendido como o conjunto de fatos, o conjunto de circunstâncias que, ocorrendo ali fora do poder da nossa decisão, condicionam o nosso ser livre, né? Então, dessa maneira, não existe liberdade sem destino. Todos nós somos marcados por esse destino. Destino esse que o Frankl entendeu ocorrer a partir de 3 formas essenciais, né? Ele nos fala de um destino biológico, de um destino psíquico e de um destino sociológico. Então, para ilustrar, né, nós, por exemplo, não escolhemos os nossos pais, a gente não escolhe nossa carga genética, que vem aí cheia de forças e de fraquezas. Tampouco a gente escolhe diretamente a nossa constituição psíquica, o nosso coeficiente intelectual, o nosso tipo de personalidade, a nossa inclinação a certas psicopatologias. Da mesma forma, também, de saída, a gente não escolhe a nossa classe social, a nossa nacionalidade, nosso grupo étnico. Mas todos esses condicionamentos atravessam e limitam também irrecusavelmente tudo aquilo que a gente pode realizar, tudo aquilo que a gente pode fazer na vida. Então, como está aí no slide, Frankl diz que somente de maneira condicionada o homem é um ser incondicionado. E aqui a gente chega a uma tese fundamental do Frankl, né, que vai dizer que nenhum condicionamento tem o poder de nos pandeterminar, ou seja, de eliminar completamente a nossa liberdade. Então, nesse sentido, nós não somos livres dos condicionamentos. Quer dizer, a gente não pode simplesmente eliminar esses condicionamentos a nosso bel prazer, né? No entanto, nós somos livres para uma tomada de posição diante de todas as condições, né? Então, dessa forma, não é o destino que vai dar a última palavra sobre quem nós somos, né? Esse destino, de forma alguma, exime a gente de fazer o melhor uso possível da nossa liberdade. Mas aqui surge o questionamento: como é que a gente sabe qual é o critério para orientar esse nosso ser livre? Será que esse critério sequer existe? E se ele existe, será que não é só uma criação da minha cabeça, da minha subjetividade, uma forma de autoexpressão inconsciente, quem sabe? Bom, vamos por partes, tá, pessoal? A mera autocompreensão como ser de liberdade não imuniza ninguém contra o vazio existencial. Eu posso me reconhecer livre, mas ao mesmo tempo me perder nesse horizonte de possibilidades. Afinal, são muitos os caminhos para a minha autoconfiguração, né? Por que eu tenho que realizar, ou eu devo realizar uma possibilidade X e não a possibilidade Y? Será que no final das contas tanto faz? Então, como eu acabei de questionar, será que eu posso falar de um critério para além de mim mesmo, que venha a nortear essa minha jornada de liberdade? Bom, nessa perspectiva, o Paul Fouquier, né, que tem um manual consagrado aí sobre o existencialismo, ele afirma exatamente isso. Os existencialistas chegam a essa dolorosa contradição de precisarem escolher sem qualquer princípio de escolha, sem nenhum padrão que lhes permita julgar se escolher o bem ou o mal, né? Para ele, essa aparente contradição seria, como ele próprio coloca nessa obra, o fundamento da angústia existencialista. Bom, já o Frankl, ele compreendia a situação de uma maneira bem diferente, porque para ele, esses possíveis que a gente capta intuitivamente, eles não seriam de forma alguma indiferentes entre si. Nessa forma mais imediata de compreender a si mesmo, o ser humano ele já entende que existe um critério.
um critério segundo o qual essas possibilidades vão se diferenciar. E ele entende mais ainda, ele entende que esse critério não é fruto das suas maquinações subjetivas, sei lá, como no caso de um sonho, de um mecanismo de defesa, né? O Frankl usa bastante uma alegoria para ilustrar essa condição, né? Ele propõe que cada situação concreta, que é definida pelas possibilidades que vêm ali ao meu encontro, cada situação dessa encerra uma pergunta, alguma coisa como uma questão de múltipla escolha, né? Se eu acredito que não existe um gabarito, ou ainda, se eu acredito que eu tenho que inventar a resposta certa, provavelmente o meu senso de dever pessoal vai ser seriamente esvaziado, né? Então, como coloca aí o próprio Alfred Langley, né? O aumento da liberdade só será sentido como libertação se a pessoa libertada também souber o que quer. Afinal, ser livre sem saber para que serve esta liberdade é uma liberdade acompanhada a longo prazo por uma sensação de vazio insuportável. Então, pessoal, já dá para entender que a nossa liberdade ela está o tempo todo em busca de um para quê. Ela está o tempo todo em busca de alguma coisa que a justifique para além de si mesma. Ela quer que a porção de vida que a gente entrega em cada instante à finitude seja gasta de uma maneira que vale a pena. Então o Frankl vai se afastar daquilo que ele denominou de concepção existencialista comum, que, segundo ele, compreenderia o ser humano como meramente livre. Isso porque, para ele, todas as nossas possibilidades já são concomitantemente atravessadas por aquilo que ele chamou de mundo objetivo do sentido e dos valores. Como a gente pode ver aí no slide, Frankl nos diz que a logoterapia não somente pressupõe um mundo objetivo do sentido e dos valores, como também se serve deles para fins terapêuticos. Então, esse mundo objetivo do sentido e dos valores que confere uma ordem, que confere exatamente esse critério do qual a gente está falando. É esse mundo objetivo do sentido e dos valores que vai exatamente proporcionar, vai conferir uma verdadeira estruturação axiológica para cada situação concreta. A gente sabe que há possíveis que são mais dignos de vir a ser do que outros. Então, retomando a alegoria da situação de vida como uma pergunta, para a logoterapia existe sim uma resposta certa. E essa resposta certa apresenta esse caráter de objetividade exatamente na medida em que ela não se funda meramente nas minhas preferências, nos meus condicionamentos pessoais. Então, essa resposta certa, quer dizer, a possibilidade mais axiologicamente elevada de cada situação, é o que o Frankl entendeu como sentido concreto da nossa existência. Esse sentido, ainda que objetivo, né, ele está sempre vinculado a um indivíduo absolutamente único e singular e à situação absolutamente única e irrepetível em que ele se encontra. O sentido, então, tem sempre essa dupla vinculação. Vincula-se a esse indivíduo absolutamente singular e a essa situação absolutamente irrepetível na qual esse indivíduo se encontra. Bom, para entender melhor e reforçar o que o Frankl entende por essa objetividade, vamos dar uma olhadinha nessa passagem aí do slide, tá? A vontade de sentido de uma pessoa só pode ser evocada se o sentido em si puder ser elucidado como algo que se mostra essencialmente mais do que mera autoexpressão. Isso implica um certo grau de objetividade e, sem um mínimo de objetividade, o sentido nunca mereceria ser realizado, não valeria a pena. Nós não simplesmente juntamos e atribuímos sentidos às coisas. Nós, na verdade, os encontramos. Não inventamos os sentidos, nós os detectamos. E aí, entre parênteses, ele fala, não quero dizer nada além disso quando falo da objetividade do sentido.
que aliás é um tema, talvez seja o tema mais complexo dentre os fundamentos da logoterapia, né? Bom, partindo dessa passagem, a gente já consegue compreender que o sentido tem o poder de nos convocar, de nos atrair, de nos tirar da apatia e da indiferença, exatamente porque nós nos compreendemos de maneira absolutamente pessoal como responsáveis diante desse sentido. Então, a nossa responsabilidade perante a vida se traduz exatamente numa responsabilidade para realizar o sentido único de cada situação. Então, como o Frankl coloca, abrindo aspas para ele, responsabilidade significa sempre responsabilidade perante um sentido. Então, nesse momento, a gente dá mais um passo e consegue compreender que se inaugura aí, para além dessa dinâmica entre ser e poder ser, o domínio do dever ser. Domínio esse no qual, aí sim, a vida se torna inteligível para a gente como uma missão absolutamente pessoal. Então, dessa forma, nós somos a todo instante interrogados pela vida e faz parte da nossa condição humana essa dinamizada, que é por uma vontade de sentido, a necessidade de responder a ela, a necessidade de realizar a resposta correta. É por isso que o Frankl define a vida concretamente assim, né? A vida, gostaria de afirmar, é um período de perguntas e respostas que dura enquanto durar a vida. Desse modo, não vai caber a mim o questionamento a respeito do que eu ainda posso esperar da vida. Eu é que tenho que reconhecer que a vida, quando ela me questiona, ela espera algo de mim. Essa é exatamente a guinada copernicana do Frankl, né, que está muito bem elucidada nessa passagem do slide, né, quando ele fala assim: o fato de que o sentido reside no mundo e não em nós mesmos tem tal alcance que, na verdade, o homem não deveria perguntar pelo sentido da sua existência, pelo sentido da existência, mas inversamente considerar a si mesmo como um interrogado, sua própria existência como o que deve ser interpretado e questionado. A vida lhe faz uma pergunta, cabe-lhe responder, e assim fazendo ser responsável. Deve, por conseguinte, buscar uma resposta para a vida, buscar o sentido da vida. Esse, todavia, precisa ser achado e não inventado. O homem não pode simplesmente dar um sentido à vida, tem de realizá-lo, tem de experimentá-lo. Dessa maneira, o Frankl compreende o vazio existencial, a frustração existencial, como uma espécie de paradoxo. Na medida em que o indivíduo que está passando por essa experiência pode muito bem se perceber autenticamente como um ser de liberdade, mas ao mesmo tempo ainda não possuir a devida consciência acerca da própria responsabilidade. Por isso que o Frankl nos diz que a liberdade é só parte da história. A liberdade é metade da verdade, porque ser livre é apenas o aspecto negativo do fenômeno completo, no qual o aspecto positivo é exatamente ser responsável. Então, nesses termos todos aí, ele afirma ver na responsabilidade a essência propriamente dita da existência humana. Então, o papel do sentido na promoção da saúde mental, da resiliência, da nossa capacidade de enfrentar o sofrimento é sintetizado dessa maneira por Frankl, né? Abre aspas para ele. Na minha opinião, estimular a vontade de sentido de um homem, oferecendo-lhe possibilidades de sentido, é o primeiro e mais importante objetivo da psicohigiene, né? No caso da prevenção em saúde mental. Bom, nessa concepção toda, pessoal, o que se mostra realmente mais relevante, não só para prevenir o vazio existencial, mas também para nos capacitar a sofrer, é exatamente esse fortalecimento ou a redescoberta dessa consciência a respeito do próprio dever ser pessoal. Com essa consciência desperta, a vida vai aparecer para nós não mais como uma realidade, mas antes como uma incumbência que nos é dada. Como o Frankl nos fala, é a cada momento uma tarefa, né? Então, como a gente vê aí no slide, nestes termos, em princípio, que em geral interessa a análise existencial,
é fazer com que o homem experimente vivencialmente a responsabilidade pelo cumprimento da sua missão. Quanto mais o homem apreender o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. Enquanto que o homem sem consciência da sua responsabilidade encara a vida como algo simplesmente dado, a análise existencial ensina-o a vê-lo como o caráter de algo que lhe é encomendado. Né? Esse jogo de palavras funciona em alemão e em português também. Quando a gente se reconecta com a nossa responsabilidade de vida, a nossa responsabilidade pela vida, a gente se vê diante do horizonte da nossa missão pessoal. Missão essa que se apresenta historicamente, temporalmente, sob a forma de tarefas concretas no aqui e agora da nossa existência. Né? Então, mais uma vez aqui recorrendo ao Alfred Langley, ele diz o seguinte: viver com sentido significa, de maneira bem simples, realizar a tarefa que surge num dado momento. E, de fato, o Frankl faz equivaler as noções de vida com sentido e de vida com tarefas pessoais. Ele diz o seguinte, como está aí no slide, né? Então essa sua vida, quer dizer, essa vida com o fortalecimento da consciência, parecerá novamente ter sentido. E ter sentido significa ter tarefas. Então, o Frankl acaba concordando com o célebre neurocirurgião norte-americano Harvey Cushing, né, que teria dito exatamente isso, né, tal como o Frankl cita. Né, o único modo de enfrentar a vida é ter sempre uma tarefa a cumprir. Nesse ponto, pessoal, a gente chega a um componente decisivo dessa vacina contra o desespero. Porque aqui, Frankl afirma que nunca haverá de faltar uma tarefa para cada um de nós. Em outras palavras, para Frankl, não há uma situação de vida que não encerre uma possibilidade de sentido. Como está aí no slide, cada dia, cada hora proporciona um novo sentido. E um sentido especial espera cada pessoa. O sentido é, portanto, sempre um outro, mas sempre há um, até o fim. Pois não há pessoa para a qual a vida não prepararia uma tarefa, e não há situação na qual a vida pararia de nos oferecer uma possibilidade de sentido. Então, essa tese é a pedra angular do projeto de afirmação radical da vida que a logoterapia incorpora. É a partir dessa ideia de onipresença do sentido que Frankl vai poder defender o seu otimismo trágico, quer dizer, essa postura existencial de dizer sim à vida, apesar daquilo que ele entendeu, que ele denominou de tríade trágica da existência humana. Né? Tríade essa que seria composta por sofrimento, culpa e morte. Mais que isso, o Frankl busca trazer ao centro desse debate sobre o enfrentamento das limitações da vida a capacidade humana de transformar esses aspectos irrecusáveis da existência em algo genuinamente positivo, na medida em que, como está aí no slide, da culpa pode-se retirar a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Quer dizer, de certa forma, só em face de uma postura digna diante da culpa faz sentido buscar ser melhor. Né? No item 2, aí, a transitoriedade da vida, né, a finitude, vira um incentivo para realizar ações responsáveis. Quer dizer, em outras palavras, apenas sob a pressão, apenas sob a urgência da transitoriedade da vida, é que faz sentido usar o tempo que passa. Né? Sem essa transitoriedade, a gente não precisaria trocar a nossa vida por nada. Nada seria para já, a vida perderia esse caráter de kairos, tudo poderia ser adiado. Bom, no item 3, ele diz que o sofrimento inevitável pode tornar-se uma conquista, uma realização humana. E aqui a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, porque nesse terceiro ponto, o Frankl está afirmando,
A possibilidade de realizar sentido na vida não só por meio da criação e da experiência, né? Como vocês conhecem, a gente está falando aqui dos valores criativos, dos valores de vivência, mas especialmente diante de uma situação de sofrimento inevitável. Aqui a gente está falando dos chamados valores de atitude, e a gente precisa elucidar um pouco essa questão agora, né? Já comentamos que o sentido guia a nossa liberdade. Ele é exatamente aquela possibilidade mais elevada axiologicamente, né, no interior de uma situação concreta. Eu me oriento para esse sentido, eu sou atraído pelo sentido, ainda que eu possa me decidir por realizá-lo ou não, né? Então, nesse processo de resgatar possibilidades, a gente está sempre alterando a realidade. Mas no caso do sofrimento necessário, a gente já não vai poder mudar exteriormente uma situação, ao menos no que diz respeito às causas daquele sofrimento. Então, a possibilidade mais alta aí vai residir exatamente num processo especificamente humano, de crescimento, de amadurecimento, de superação. A possibilidade mais alta, ela não vai ser realizada mais ali exteriormente, ela vai ser realizada interiormente. Eu sou convocado a mudar a mim mesmo. Tal como uma árvore numa floresta densa, que já não consegue mais ali se expandir horizontalmente, acaba por crescer verticalmente. E é com essa concepção em vista que o Frankl afirma que a escolha por uma vivência reta, uma vivência digna do sofrimento inevitável pode sim acarretar um crescimento pessoal, pode, no final das contas, implicar uma conquista existencial. Como está aí no slide, o indivíduo que sofre, né, esse sofrimento inevitável não é capaz de plasmar seu destino exteriormente, mas justamente o sofrimento lhe oferece a oportunidade de superar interiormente o destino, transpondo-o do campo factual para o campo existencial. Então, é por meio dessa defesa dos valores de atitude que o Frankl vem coroar, né, por assim dizer, esse argumento dele da onipresença de possibilidades de sentido na vida, né, reafirmando um compromisso existencial para com uma espécie de amor fati na existência, uma pacificação interior com o que se impõe como necessário, né? Então, é nesse contexto que ele cita um pensamento de Goethe, abrindo aspas para ele aí, né? Não há nada que não se deixe melhorar, seja pela atividade, seja pela paciência. Então, o Frankl interpreta isso da seguinte forma, abro aspas para o Frankl: ou nós mudamos o destino na medida em que isso é possível, ou então nós o aceitamos de boa vontade, na medida em que isso é necessário. E vale aqui abrir um parêntese só para frisar uma coisa muito importante, tá, pessoal? O Frankl, ele deixa claro que os valores de atitude se referem necessariamente a um sofrimento inevitável, quer dizer, a um quadro de sofrimento que se encontra ali realmente fora do âmbito de influência exterior do indivíduo, diferentemente da figura que ele denomina de escapista, que é aquele cara que foge do sofrimento necessário, e também do masoquista, que é aquele que busca um sofrimento desnecessário. Então, voltando, essas capacidades que a gente está discutindo, elas só se mostram inteligíveis, elas só se mostram realizáveis por conta do caráter incondicional do sentido. O Frankl até brinca dizendo que morte e sofrimento não são invenções da logoterapia. A gente está falando de fenômenos que pertencem à condição humana, que cercam a nossa existência, mesmo que o progresso tecnológico, o cientificismo contemporâneo venham tentando sempre escamotear essas realidades, né? Então a gente não devia nem falar dessas coisas como se tudo isso se tratasse apenas de azar, de má sorte. Sofrimento, culpa e morte são inescapáveis. E quanto mais a gente busca negar isso, mais a gente se enreda ali num sofrimento adicional. Então, a aceitação dessa tríade trágica é potencialmente muito mobilizadora. É algo que nos coloca ali em contato com as nossas possibilidades mais elevadas de sermos dignos de nosso sofrimento.
tal como o Frankl fala ali em referência ao Dostoiévski no Em Busca de Sentido, né? Bom, caberia ainda questionar, né? Será que o Frankl, ao falar de tudo isso, não estaria superestimando ali de maneira ingênua o ser humano? Bom, ele entende que não. E ele vai se defender afirmando que se a gente exigir do ser humano aquilo que ele deve ser, ele vai acabar se tornando aquilo que ele pode ser. No entanto, se a gente reduzir o horizonte de possibilidades do ser humano simplesmente ao modo como ele presentemente é, a gente vai acabar tornando o pior do que ele já está. O Frankl até se vale, mais uma vez, de um outro pensamento de Goethe, né, que afirmou que se tomamos os homens como eles são, fazemos-los piores, mas se os tomamos como eles devem ser, faremos deles o que podem ser. Né? Fecha aspas. Então, o que se mostra realmente perigoso é subvalorizar essas capacidades humanas, tal como a gente vê bem nessa crítica de Frankl, tanto a Freud quanto ao Skinner, né? como a gente vê aí no slide. Né? Diz ele: desta forma, o entusiasmo e o altruísmo normais dos jovens são sistematicamente sepultados. E este é exatamente o grande perigo. Se eu encaro um homem desde o princípio como um pobre coitado, como se seu eu não fosse dono da própria casa, como Freud dizia, ou como se ele não fosse nenhuma outra coisa do que uma bola de brinquedo para além da liberdade e da dignidade, como Skinner formulou, então eu o torno pior do que ela já é. Eu o corrompo. Se, pelo contrário, aceito o homem como ele é, como ele deve ser, então eu o torno aquilo em que ele pode se tornar. Então eu mobilizo o seu potencial humano individual. Bom, eu particularmente acho que as pessoas mais capacitadas aí a dar o testemunho sobre a existência ou não desse elevado potencial humano que o Frankl defende são os profissionais que atuam frente a frente com a terminalidade, com pacientes em cuidados paliativos, por exemplo. Então, é muito curioso que a própria fundadora do movimento hospice moderno, né, a Cecily Saunders, tem afirmado isso que está no slide, né, no contexto de um comentário sobre o livro Em Busca de Sentido. Né, então diz aí a gigante Cecily Saunders: a garantia de Frankl, né, de que a última liberdade humana reside na escolha de uma atitude diante de qualquer conjunto de circunstâncias, na possibilidade de decidir o próprio caminho, é algo reconhecido e vivenciado nos cuidados de hospice. Então, pessoal, dito tudo isso, no final das contas, o que a filosofia de Frankl defende é que cada um de nós é o titular insubstituível da própria missão. Ninguém pode nos representar nessa jornada, e é exatamente isso que confere à nossa vida o valor de algo único. Eu tenho que frisar isso. O conhecimento dessa missão, a vivência desse dever ser absolutamente pessoal, tem um valor psicoterápico extraordinário. Então, como disse Frankl aí no slide, estamos em dizer que não há nada de mais apropriado para que um homem vença ou suporte dificuldades objetivas ou transtornos subjetivos do que a consciência de ter na vida uma missão a cumprir. Esse ponto é tão importante, pessoal, que eu vou insistir nele a partir de outra formulação, como está aí na citação de baixo. Né? A partir dessa consciência da tarefa específica de todo indivíduo, se segue então automaticamente a consciência da responsabilidade diante dele. Sim, ao mesmo tempo, precisamente o sentimento de certa missão. Nada, contudo, consegue tornar o homem mais forte na luta contra dificuldades, ou se é isso que está em questão, nada o ajuda mais a suportar o inevitável do que justamente esse sentimento de ter uma tarefa única e de ser irrepresentável em sua realização. Então, especialmente ainda nessas situações limite, aquelas situações mais aparentemente desesperadoras, o sentido vai aparecer ali como o para que viver. Exatamente quando um querer sobreviver se torna aí um dever sobreviver. E nesse contexto o Frankl fala de experiências, né, abrindo aspas para ele,
que confirmam até que ponto é correto e importante o que Friedrich Nietzsche disse. Só quem tem um porquê para viver suporta quase com qualquer como viver. Esse célebre aforismo nietzschiano, né, tão repetido por Frankl, implica exatamente, pessoal, que esses comos da vida, quer dizer, as suas circunstâncias de destino, por mais penosas, por mais miseráveis que venham acompanhá-la, passam para o segundo plano no momento e na medida em que para o primeiro plano passar o porquê. Então, esse antídoto frankliano contra o vazio existencial, a vacina de Frankl contra o desespero, vai se estabelecer exatamente na convicção de que, enquanto houver para a pessoa humana um ser consciente, deverá haver também um ser responsável. De tal forma que a obrigação de realizar o sentido não vai nos deixar em paz nem no último instante da nossa existência. Dessa forma, o Frankl assume vislumbrar nesse breve aforismo nietzschiano um verdadeiro lema para a psicoterapia, entendendo que dizer sim à vida, entendendo que tornar-se partidário da responsabilidade seja uma tarefa árdua, mas altamente recompensadora. Então, pessoal, já nos dirigindo aqui a uma conclusão, né? A responsabilidade por esse sentido que nunca nos faltará, que vai garantir para nós, ou ao menos vai nos dar a esperança de que esse consumir-se da vida não vai ser em vão. A nossa consciência vai sempre cobrar de nós. A gente está trocando a nossa vida pelo quê? Até no sofrimento inevitável, a gente tem a oportunidade de trocar a nossa vida por algo maior que ela mesma. Até nesse sofrimento inevitável, somos capazes de, como fala o Frankl, transpor esse componente trágico da vida humana do plano fático para o plano existencial. Então, queria encerrar aqui esse nosso momento aqui de reflexão com a seguinte passagem, com o seguinte pensamento de Frankl, né? Mas, em média, as pessoas são muito preguiçosas para assumir sua responsabilidade. E aqui a educação começa a preparação para a responsabilidade. Certo, a carga é pesada, é difícil não apenas reconhecer a responsabilidade, mas também declarar-se partidário dela. Dizer sim a ela e à vida. Mas houve pessoas que, apesar de toda dificuldade, disseram sim. E se os prisioneiros do campo de concentração de Buchenwald cantaram em sua canção "Nós queremos dizer sim à vida apesar de tudo", então eles não apenas cantaram, mas também de múltiplas formas prestaram serviço. Eles e muitos de nós, da mesma forma, em outros campos. E eles o fizeram em condições indescritíveis, sob condições exteriores e interiores das quais nós só hoje relatamos o bastante. Não deveríamos todos, hoje, sob condições incomparavelmente mais suaves, poder fazer algo? Dizer sim à vida não é apenas pleno de sentido sob qualquer circunstância. A própria vida o é, mas também é possível sob qualquer circunstância. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês, terem acompanhado esse conteúdo. Realmente é um tema importantíssimo. Espero ter instigado em vocês aí o desejo de aprender mais sobre os temas. E aqui eu venho convidá-los a conhecer os meus livros, né? O Ética do Sentido da Vida e o Tratado de Logoterapia e Análise Existencial. Estão todos à venda aí nas livrarias online. Você encontra sempre por um preço geralmente mais acessível no Amazon, tá? Ambos também têm versão Kindle, para você que gosta de ler no formato digital. E aproveito também para convidá-los a me seguir no Instagram, no @estudas-psicologia. Estou sempre trocando ideias sobre sentido da vida, pensamentos de Frankl, divulgando eventos, leituras, novas obras. Então, vale muito a pena me seguir lá para a gente continuar aprendendo, tá certo? Então, um abraço, fiquem todos muito bem e até a próxima.